vídeo de hoje eu resolvi gravar 3 dias da minha rotina como universitária. Isso porque a partir de quinta-feira começa o feriado, eu vou viajar e aí eu não quero deixar nenhuma matéria acumular. Então eu vou tentar estudar o máximo que eu puder nesses 3 dias. E como é a Renata do futuro que tá narrando, eu já posso adiantar pra vocês que muita coisa deu errado. Mas vamos por partes. Aqui era segunda-feira, eu tenho aula de 8h50 até 12h30. Só que eu resolvi ir mais cedo pra faculdade porque faltou energia lá em casa, bem na hora que eu tava tomando banho e lavando o cabelo. A situação foi triste porque eu tava tomando banho bem cedo, 5h30 da manhã. Então eu resolvi vir pra faculdade porque também meu celular tava descarregando. E aí eu queria aproveitar pra utilizar a energia da faculdade. As 2 horas que eu passei na biblioteca, eu fiquei estudando para psicometria, e aí eu li 2 textos. Um fala sobre TST e o outro TRI, então falando só de forma resumida para explicar para vocês do que se trata. TST é a teoria clássica dos testes, então busca entender o quanto os testes que a gente usa em psicologia são confiáveis, se eles realmente estão medindo aquilo que a gente quer medir. Já o TRI é mais conhecido, que é a teoria de resposta ao item, é o tipo de correção do Enem, inclusive, e aí essa teoria vai mais fundo, né, porque ela analisa como cada pessoa vai responder as perguntas do teste, e aí leva em conta o nível de habilidade de cada pessoa. E aí, mano? Bom dia. Aquele foto, tá tirando foto? Olha, ele tá ali, ó. Quer cada um, já foi? Já sim. Obrigada, viu? Nada, meu. Assim que eu cheguei em casa, eu vi que eu ainda estava sem energia, então eu aproveitei o restante da luz do dia e resolvi priorizar as atividades do projeto de extensão, já que eu tinha prazos para entregar as coisas. E eu não gravei ao longo da tarde justamente para economizar a bateria do meu celular. Essas cenas que eu tô mostrando para vocês foram no comecinho da noite, eu fiz um café e comecei a estudar para a aula de PDC, que é Psicologia do Desenvolvimento da Criança, e eu tô amando essa matéria. Já falei sobre ela em vários vídeos, mas é porque eu realmente tô apaixonada, é uma matéria incrível e tá superando todas as minhas expectativas. Então eu resolvi começar a ler esse texto que eu tô mostrando para vocês. E eu confesso que sempre que eu via os vídeos de pessoas estudando na luz baixa ou à luz de velas, eu achava que era só por conta da estética, só pra deixar o vídeo mais bonitinho, sabe? Mas vivendo isso de verdade, não pela estética, mas pela necessidade, eu percebi que realmente o clima fica mais calmo, dá uma sensação de conforto, de aconchego. O problema é que o meu texto tinha 30 páginas e pelo tamanho das velas, eu sabia que eu não ia conseguir terminar de ler tudo. Então eu só decidi começar mesmo e deixar o resto pra finalizar amanhã, antes da aula. Além disso, para piorar minha situação, eu morro de medo de escuro. E ainda era 7 horas da noite, sendo que eu durmo 10, 11 horas por aí. E aí, eu só tinha essas 3 velas, sendo que para estudar eu uso mais ou menos 2 velas para poder não forçar muito a minha visão. E aí eu já estava imaginando ficar esse tempo todo no escuro. Então, para não correr esse risco, eu resolvi só estudar um pouquinho mesmo. E no dia seguinte, terça-feira, eu acordei 6 horas e assim, apesar da minha rotina estar bem puxada por conta da quantidade de matérias, eu só preciso chegar na faculdade 8h50. Isso me deixa mais tranquila porque eu consigo fazer a minha rotina matinal com mais calma.
Eu cheguei, era mais ou menos 8 horas, achei esse cantinho aí pra estudar. Aí eu sentei e continuei fazendo a leitura do texto e anotando algumas coisas também. O assunto dessa aula era sobre a teoria de Bronfenbrenner, eu acho que é assim que fala o nome dele, mas de forma geral, a sua teoria propõe analisar o desenvolvimento da criança, não de forma isolada, dentro da família, né, mas analisar todos os contextos que aquela criança frequenta e como esses contextos se influenciam entre si. Então não é só a família, mas também a escola, a vizinhança, os fatores culturais e políticos daquela sociedade, né, que a criança está inserida. É como se fosse camadas ao redor da criança, sabe? Cada uma dessas camadas vai impactar o crescimento dela de alguma forma. Eu acho isso muito interessante porque ajuda a gente a entender que o desenvolvimento infantil não depende só da influência dos pais, né? Não é quando acontece algum problema, a sociedade tende a culpabilizar os pais, mas ao estudar essa teoria, a gente consegue perceber que toda a sociedade é responsável por aquela criança. E assim, se tem uma coisa que eu não posso reclamar é a quantidade de referências dessa matéria. Geralmente a professora passa 2 textos como leituras obrigatórias e 3 a 4 textos, documentários, filmes como referências complementares. É triste porque você sente que está perdendo algo, porque não tem como dar conta dos textos obrigatórios e complementares das inúmeras matérias que a gente pega no semestre. No entanto, você fica ali com a certeza de que se você quiser se aprofundar em algum tema, referência não vai faltar. Ainda bem que eu sou de humanas. Vamos lá, 2 minutos. Você é menina ou menina? Assim que acabou a aula de PDC, eu fui direto para outro campus, que é o campus de fato do curso de psicologia, que é São Lázaro. Fui almoçar no RU. E assim que eu terminei de almoçar, eu fui direto para a biblioteca para ficar estudando lá, porque a minha próxima aula só começa 2 horas e ainda era 11h30. De atingir a autenticidade é eu fazer escolhas sem responsabilizar por elas. Isso é autenticidade. Hoje é quarta, terceiro dia e sem energia, e eu confesso que eu já não tô aguentando mais. Ah, Renata, e por que você não procura um eletricista? Porque eu moro de aluguel, então eu preciso que a dona da casa resolva a situação. Mas enfim, a pior parte pra mim tem sido, com certeza, estudar à luz de velas. Ok, um dia não, né? 1 hora, 2 horas, como eu mostrei pra vocês que eu precisei estudar, ok. Mas 3 dias estudando 3, 4 horas é insustentável. Me pergunto, inclusive, como as pessoas antigamente conseguiam ficar tanto tempo estudando, né, à luz de velas, enfim. Eu também tô bem chateada, porque provavelmente eu vou ter que trancar uma matéria, que é Psicologia e Educação. Essa matéria tá uma bagunça, a professora é substituta, é o primeiro semestre dela dando aula, e aí ela tá toda confusa. Na aula passada, ela liberou a turma para procurar uma escola pra gente atuar. Quando foi ontem, ela informou que não ia mais liberar a turma e disse que ia até a aula teórica, e é justamente a aula em que meu grupo vai apresentar. Só que a gente não tinha como ler um texto de 60 páginas de ontem para hoje. Principalmente eu, que tô sem energia, não tinha como ler 60 páginas à luz de velas. Então a gente mandou uma mensagem pra ela, informando a situação, dizendo que não tinha condições. E aí ela, mandou várias mensagens revoltadas, dizendo que sem condições, que não tem como remanejar o cronograma, enfim. E aí a turma se uniu, a gente montou um docs com todas as nossas reclamações e resolvemos conversar com ela hoje. Se ela for inflexível, não aceitar e resolver despontuar, né? Despontuar não, porque a gente não tem pontuação nenhuma ainda. Mas, penalizar a gente por não termos apresentado. Aí eu vou trancar a matéria. Então é isso, eu espero conseguir resolver. Agora eu tô indo pra aula de neuropsicologia, que começa às 8h50 e vai até 12h30. Occipital, a gente tem a ínsula aqui dentro do cérebro, a gente está localizado no cérebro, no tronco cerebral.
educação começar pra decidir se eu vou ficar com ela ou se eu vou precisar trancar. Faltam só 7 pessoas, né? Tive que expor a minha situação, expor que a minha casa tá sem energia. Ela deu risada. Ela riu, foi? Não me rindo, não? Eu percebi. É porque parece que é mentira, né? Mas não. Ela riu. É de 90 anos. E psicologia e educação, viu? Dizendo que eu... Ela falou que quem precisa são vocês. Eu já me formei, entendeu? Então, quem precisa somos nós. Você achou que a livre essa matéria? Rapaz, eu achei essa matéria um mangue. Eu não tô falando Quem precisa é você. Mas eu sou eu, né? é cachorro, mas não é É cachorro. verdade, é verdade. Vai continuar ou vai trancar? Amiga, eu não tô pensando ainda, mas acho que eu vou continuar, eu acho. Vai continuar ou vai desistir? Eu não Vai sei. continuar ou vai trancar, amiga? Eu como eu jogar é uma bomba. Bom. Bom. Fala aí.